Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 9 de junho, festa de Pentecostes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, festa de Pentecostes, meditaremos juntos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Veio do céu um barulho, como de um forte vendaval. Apareceram línguas de fogo, ficaram cheios do Espírito Santo. A oração da coleta da missa de hoje sintetiza maravilhosamente o sentido da festa de hoje. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificai a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai, por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Hoje, Pentecostes acontece em nós, se nos abrirmos ao Espírito, se o chamamos, o invocamos. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de se expressar. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Assim inicia a missa de hoje na oração da coleta. Irmãos, ontem vivemos a vigília e hoje continuamos em comunhão com o Espírito Santo. Essa santa pessoa divina, que é Deus verdadeiro, Senhor, que dá a vida e que permanece ao nosso lado em cada instante. Nessa longa caminhada de preparação que fizemos nessas últimas 2 semanas, apareceu mais claro quem é o Espírito Santo. Antes de mais nada, o sentimos na nossa pele, no nosso coração, e, portanto, não há como negá-lo ou ignorá-lo. Mas podemos também hoje nos elevar um pouco e refletir sobre a sua personalidade. Quem é ele que tanto mexe conosco? Que tanto nos atrai, que nos dá um frio na barriga quando nos aproximamos dele. Assim fala o Catecismo da Igreja. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Lembramos que a palavra consubstancial significa da mesma substância, da mesma natureza do Pai e do Filho. O Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho são Deus.
O Espírito Santo é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor para o mundo. Mas, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, indivisível e consubstancial, da mesma natureza, da mesma substância, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia o seu Verbo, envia sempre também o seu sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida é Cristo que aparece, Ele é a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Aqui podemos dar um exemplo muito simples. A palavra é concebida no nosso coração, na nossa cabeça, e esta palavra pode ser externada, nós podemos pronunciar esta palavra, mas não conseguiríamos pronunciar esta palavra se não tivesse o sopro que sai dos pulmões, este hálito. Então você pode pensar o hálito, o sopro que sai dos pulmões como o Espírito Santo, a palavra pronunciada como Jesus, o Verbo encarnado, e quem concebeu esta palavra é a mente, o coração que está dentro, que pode ser comparado ao Pai. Este é um exemplo muito simples para entender como estas três coisas acontecem no mesmo momento. Sem o sopro, sem o hálito de vida, não haveria nem a palavra que é o próprio Jesus. Vamos agora ao Evangelho que hoje nos guia. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se expressassem. Nesse momento, começa a pregação do Evangelho. Vamos retomar um pouco o que falamos nesses dias, para que fique mais claro o acontecimento desse dia. Depois de ter concluído a sua vida terrena, Jesus é glorificado e sobe ao lado do Pai. Sobre a terra deixa a sua igreja, um punhado de apóstolos e discípulos, não mais que 25 pessoas humildes, alguns dos quais provinham de uma vida muito complicada. Este grupo costuma viver escondido, fechado no cenáculo, amedrontado pelos acontecimentos, sem saber o que fazer e também sem entender o que significava ir pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho. Existe a igreja sim, mas é ainda um pequeno corpo inerte, como um embrião imóvel, sem vida, feito de barro, como era Adão, feito de barro no paraíso terrestre, antes que Deus insuflasse nele o hálito de vida. Mas eis que, de repente, no dia de Pentecostes, se renova o prodígio que marcou todos os grandes inícios da história. O vento do Espírito Santo vem e tudo renova. Enquanto estamos reunidos com Maria no cenáculo, em intensa oração e íntima comunhão, irrompe o Espírito Santo, e esse corpo inanimado se torna o corpo de Cristo, animado pelo mesmo sangue que anima Cristo. Cristo é a cabeça, e nós aqui somos o corpo. Ele é a videira, e nós somos os galhos. A seiva da videira é a mesma para Cristo e para nós. Milagre maior não há. Somos uma coisa só com Deus em Cristo Jesus. Como poder imaginar um milagre tão grande? Pentecostes é o Natal da Igreja, como o Natal foi o Pentecostes de Jesus. O Espírito Santo inicia a morar no meio dos apóstolos, dentro dos discípulos, e toma as rédeas da Igreja. Agora, com Ele como chefe e guia, não teremos mais medo. É só deixar a Ele o leme, a direção de tudo. Ele é a comunhão do Pai e do Filho, presença viva no meio de nós. Nada mais nos criará medo. Ele é capaz de iluminar as mentes, conduzi-las à unidade.
Ele fala aos nossos ouvidos na língua em que cada um entende, e sobretudo fala aos corações, e os acende do mesmo fogo que Ele. Ele é a luz, mestre interior, consolo, guia supremo. Há uma importante e iluminante frase do Concílio Vaticano II, que foi um verdadeiro novo Pentecostes, que explica a ação do Espírito. O Espírito Santo santifica o povo de Deus e o conduz e o embeleza. Prodigaliza também entre os fiéis de cada ordem graças especiais, com as quais os torna aptos, capazes e prontos a assumir várias obras e tarefas, úteis para a renovação e expansão da Igreja. Esses carismas devem ser acolhidos com gratidão e consolação, com alegria. Hoje é o dia em que podemos nos entregar ao Espírito Santo, para que Ele derrame também em nós a sua água, para que nos encha de carismas, que são tão necessários para a evangelização neste tempo tão difícil. O Espírito Santo, verdadeiro Deus conosco, estará sempre ao nosso lado e nós também procuremos ficar ao lado dele. Vamos agora ler o trecho que funda este grande acontecimento sempre atual do Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia de se expressar. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco e que nos abrem ao Espírito. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a escancarar as portas ao Espírito Santo que está batendo, empurrando docemente para entrar em nós e nos revitalizar com potência.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática esse nosso propósito em cada minuto do nosso dia. Abram as portas ao Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Ele é o Natal da Igreja, o Big Bang da Igreja. Paz e alegria a todos. Intercessor, dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Perfeito auxiliador, suave consolação, em nossa alma faz habitar a paz. No sofrimento tu és repouso, na provação és força, na tristeza és consolação. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Nos vem fazer já, a nós que somos fiéis a
nosso inimigo repeli, dá-nos logo a tua paz. Vem e enche os corações, vem Santo Espírito. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito. Tendo um guia como tu, evitaremos todo mal. És intercessor, dom de Deus, a fonte viva, fogo, amor, alegria da alma, e reconforta-nos sempre. Vem Santo Espírito, Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito. Sem tua presença, nada há no homem, nada que seja puro. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito. Nós te glorificamos e te louvamos. Nos deste a nobreza do pensar, do querer. Por ti nós fomos vivificados. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito.